mas eu começo o programa falando de algo que é muito comum em outros países, mas que no Brasil aqui ainda é bem raro. Eu falo da locação de equipamentos e máquinas agrícolas. Depois que começamos a ter a Covid-19 no Brasil, a procura por esse tipo de serviço no país subiu até 20%. E este é o assunto que nós trazemos agora nessa entrevista realizada pela jornalista Sara Kirchhoff. Isso mesmo, o Marlos já está aqui comigo, a gente vai conversar via Skype e eu vou começar te perguntando como é que está esse setor de terceirização hoje de frotas e de equipamentos no Brasil e qual que é a expectativa de expansão? Bem-vindo ao canal do Boi. Olá, Sara, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre terceirização, né? Na verdade, agora até está sendo um momento mais propício para a gente falar um pouco sobre terceirização, principalmente de equipamentos. Já vista aí a dificuldade econômica que algumas empresas estão enfrentando, até para honrar os seus custos com folha de pagamento, com despesas operacionais. Então, nesse momento agora, tem um parceiro como a Ouro Verde, no caso, como um parceiro para fazer toda a terceirização de equipamentos, está sendo muito bem-vindo, tá? Por incrível que pareça, depois que a pandemia começou, para o nosso canal de vendas aqui, a gente está percebendo um acréscimo no número de cotações. A gente trabalhava com um número de cotações, girava algo em torno de 200, 250 propostas mês. A gente está tendo um acréscimo aqui no último mês que a gente fez uma contabilização das propostas que foram geradas e a gente percebeu um acréscimo em torno de 20%. Então, também tem associado aquele fator da instabilidade econômica, a dúvida do empresário se existe a necessidade ou não de fazer um investimento nesse momento. Uhum. Então, quando a gente aparece com a oportunidade de fazer uma locação no equipamento e o empresário colocar em vez dessa compra desse equipamento, colocar o valor da locação na sua despesa, no seu balanço, está fazendo total sentido para muitos empresários. Além disso, a gente também está ofertando para diversos clientes a possibilidade de fazer o famoso leasing back. O que seria o leasing back? Com alguns clientes em alguns segmentos, a gente está fazendo a proposta para os nossos clientes da gente ir lá e comprar os seus ativos e com esses ativos fazer um contrato de locação de 3 ou 4 anos, né? E qual que é a vantagem para o cliente nesse momento? Primeiro que a vantagem é que a gente acaba fazendo o pagamento à vista desses ativos, né? Então vai gerar um caixa para essa empresa e também vai eliminar um risco no final da vida útil do equipamento, da venda daquele ativo, que fica sendo como uma responsabilidade da locadora, no caso Ouro Verde. Deixa eu te perguntar, então a gente está falando de terceirização de frotas, que é uma coisa, e da locação de equipamentos. Quais equipamentos no geral? Na verdade, terceirização e locação, elas andam juntas, né? Ou seja, muitas vezes a gente faz, a locação seria propriamente uma operação financeira, onde a gente acaba realizando a compra do equipamento e fazendo o contrato de locação para os nossos clientes, e a terceirização, a gestão da estadia agregada, além da gente fazer a locação do equipamento, associar alguns serviços para facilitar a vida do nosso cliente, ou seja, a manutenção dos equipamentos, em algumas situações, inclusive, até a contratação de pessoas para fazer a operação desses equipamentos. E como que funciona esse mercado hoje no Brasil em termos de adesão e lá fora? Eu entendo que fora do Brasil talvez seja ainda mais comum do que aqui, né, em países produtores. Na verdade, a locação ainda tem alguns preconceitos dentro do Brasil, né? Se a gente faz uma comparação com Estados Unidos, né? Estados Unidos isso já está muito difundido. Nos Estados Unidos, se você precisa por exemplo, de uma ferramenta elétrica, eu preciso fazer um furo aqui em casa e eu vou precisar de uma furadeira. Nos Estados Unidos você consegue achar até locação de furadeiras para você fazer o serviço e não precisar comprar o equipamento, né? Uhum. Então, a taxa de rental de equipamentos pesados de caminhões é muito maior que no Brasil. O Brasil está começando agora, né?
A Ouro Verde, nesse ponto também, ela foi pioneira dentro do Brasil, né, que ela fez a primeira, ela foi uma pioneira na locação de equipamentos pesados. A gente fez a primeira locação nossa de caminhões aí para usinas no setor sucroalcooleiro na década já de, começo da década de 90, e lá para cá a empresa cresceu, né. Mas ainda no Brasil ainda tem diversos empresários ainda que não vê com bons olhos a questão da locação, porque ainda tem aquela vontade de ter o equipamento, né, de falar que é dono eu sou dono desse caminhão, eu sou dono desse equipamento de produção. Mas está mudando muito, né, as novas gerações que estão chegando, estão assumindo os negócios. Exatamente. Elas estão mais focadas na parte do custo operacional, né, avaliando a operação como um todo, e quando você começa a avaliar a operação, não faz sentido você despender recursos para a compra de um equipamento, e sim você pegar esses recursos e utilizá-los da melhor maneira para a geração de novos negócios em determinadas empresas. Ou seja, se você tem uma empresa que você precisa comprar matéria-prima, no caso do agronegócio, você precisa aumentar a sua área plantada, faz muito mais sentido você pegar esse dinheiro e comprar em sementes, em insumos, para você conseguir aumentar a sua área de plantio, do que comprar um equipamento para colheita, que você vai usar esse equipamento por 2, 3 meses no ano. E a gente, se for transformar esse exemplo para o que a gente vive hoje, especialmente nos grandes centros, né, onde as pessoas muitas vezes acabam se desfazendo dos automóveis para andar de Uber, aparece assim como uma tendência. E falando justamente nessa tendência, você falou que houve então um crescimento agora de 20% mais ou menos nessas terceirizações, né, nessas locações, e eu queria entender se você acha que esse movimento, né, uma vez vindo, porque é também aquela questão de hábito, né, de mercado, de romper estruturas, depois desse acréscimo, esse setor pode crescer ainda mais, pode seguir nessa crescente? Eu acredito que ele vai crescer ainda mais agora para 2021 e 2022. A gente tinha também, obviamente deixando de lado um pouquinho a parte dos automóveis, mas falando um pouco mais de equipamentos pesados, o governo ele tinha alguns incentivos econômicos para a compra de caminhões e de equipamentos agrícolas, também de equipamentos da linha amarela, né? O BNDES tinha algumas linhas de financiamento que hoje não existem mais. Quando você faz uma comparação entre os custos da compra do equipamento versus a locação, eu consigo comprovar facilmente, a hora que você coloca os impostos e traz todos os valores a valor presente, que a locação ela gera uma economia, sem entrar em muitos detalhes do negócio, de no mínimo 10%. Não é uma boa economia, com certeza. Marlos, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? E até mais. Um abraço, tchau, tchau.